Fala pessoal, tudo bem? Olha só, hoje o Papo de Especialista é sobre investir o seu dinheiro lá fora, principalmente nos Estados Unidos. Eu estou aqui com o Lúcio Rebouças, gestor de fundos internacionais da Safra Asset. Bem-vindo, Lúcio, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Imagina, que é isso. Sempre muito bem-vindo aqui. Recentemente, os agentes de mercado aí revisaram o crescimento do PIB dos Estados Unidos, terceiro trimestre, de 3 para 4,3%. Diante dos dados fortes aí de vendas de varejo. Para a gente começar a contextualizar aqui o cenário americano, eu queria ouvir você em que momento da economia americana a gente está. Como que a gente vê a economia americana? Então a gente passou o ano inteiro, desde o final do ano passado, naquele modo recessão mês que vem. Não, vai ser recessão mês que vem, não investe nos Estados Unidos porque é recessão mês que vem, recessão mês que vem. E a gente viu que mesmo com a ideia aquele problema dos bancos que aconteceram no início do ano, a confiança do consumidor estava melhorando durante o ano. E aí, ali no final de junho e julho, a gente tinha dois movimentos, que era a confiança do consumidor melhorando e as empresas terminando de limpar os estoques e começando a voltar a pedir. A percepção da economia saiu de recessão mês que vem para soft landing, e o soft landing durou muito pouco, porque como houve essas duas conjunções, automaticamente a gente já foi para a reaceleração da atividade. A gente viu o terceiro trimestre bastante forte. E em meio a isso, a inflação sendo controlada também pelo Banco Central. Na verdade, o combate tem sido muito forte, a inflação está convergindo lentamente para a meta. Então, a gente terminou o terceiro trimestre nessa configuração. A gente acredita que, desse ponto de hoje para frente, isso deve continuar. Então, a confiança do consumidor continuando resiliente e as empresas voltando a pedir. Vamos falar de S&P? Como que você tem visto aí o desempenho do S&P esse ano, juntamente aí em paralelo com a economia americana? Isso, o S&P, por consequência, teve a parte cíclica mais ligada à atividade. A atividade, ela sofreu um pouco. E aí, o que o mercado faz? O mercado tenta se proteger, em cases que tem um crescimento um pouco mais garantido, que são as Big Techs. Então, você teve a fusão de um término de combate mais agressivo à inflação pelo Banco Central, juntando as empresas as ações foram muito amassadas o ano passado, e algumas empresas melhorando operacionalmente. Então a gente teve, por exemplo, e aí juntou-se, que o mercado americano é muito interessante porque eles sempre criam nomes, para. Então as 7 empresas que mais andaram no S&P, e se você tirá-las do efeito do S&P, o S&P cai no ano. Poxa vida. Eles chamam de as 7 magníficas, que aí é Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla. Algumas por melhor operacional, Então, por exemplo, Amazon foi melhor operacional, Google foi melhor operacional, Meta, que é o Facebook, foi melhor operacional, e outras, toda essa questão de AI generativo, que é o AI criado com a função de criação, porque ele reconhece o padrão e aí ele, baseado no padrão, ele inventa, E isso transformou basicamente a Nvidia e Microsoft. Bom, setor de tecnologia aí bombando, então, daqui para frente, como que você enxerga, então, essa composição do S&P, essas empresas, quais setores devem ter destaque nesse próximo horizonte aí que a gente tem para frente? A gente gosta falando de setores, 2 grandes setores. A gente gosta de petróleo, porque o petróleo ele é muito cíclico e ele reage bem à volta da atividade manufatureira que eu comentei antes. Esse é um ponto. E se você for ver, o petróleo foi uma das únicas commodities onde o preço sobe, porque normalmente commodity, o preço sobe, ele chama oferta marginal. Uhum. E o petróleo foi uma das poucas commodities que você teve o preço mais alto, mas você não teve aumento de capacidade entrando, porque as empresas de shale dos Estados Unidos não entraram, porque a meta dos CEOs mudou. Em vez de aumento de produção, era de geração de caixa. Então, quando o preço sobe e ninguém aumenta a produção, o preço sobe mais ainda e é bom para elas. Então, eles têm um incentivo agora de não se mexer, de não aumentar a produção. Um outro setor que a gente gosta bastante é o setor de frete. Como eu falei, as empresas de frete sofreram muito pós essa chegada dos produtos. Elas ganharam muito dinheiro quando o supply chain estava ruim, porque elas colocaram o preço lá em cima. Agora elas passaram um ano e meio sem ter o que transportar. Com essa volta da atividade manufatureira, a gente tem uma alavancagem operacional gigantesca nessas empresas de frete. Porque qualquer receita marginal, o cara já está ali com um custo
ajustado no máximo. Não tem mais. Então, qualquer receita marginal vai direto para o lucro. Então, a gente gosta muito desse setor de frete nessa volta manufatureira, que a gente faz isso via FedEx e UPS. Tá? E aí, dentro dos outros setores, até para dar um pouco de pincelada, a gente gosta também de empresas como Visa e Mastercard na parte de meio de pagamentos. Né? São empresas que têm um retorno sobre capital espetaculares e crescem pelo aumento da utilização do meio de pagamento eletrônico. Microsoft, que é a grande vencedora nessa parte de software para grandes empresas, e ela tem conseguido agregar mais valor cada vez mais com a parte de cloud e a parte agora, recentemente, de agentes, né, automáticos baseados em Generative AI. Isso é um ponto importante. A Amazon, a gente gosta bastante, porque a Amazon ela decidiu na pandemia, falou assim, eu tenho que atender o cliente, não importa o quanto eu tenho que investir, eu vou fidelizar esse cliente quando ele mais precisa. Viu como uma grande oportunidade. Exatamente. Ali, né? Então, pra vocês terem ideia, a Amazon, eles dobraram a capacidade dos Estados Unidos em 1 ano e meio. Então, imagina a Amazon gigantesca por conta disso. Tem algumas empresas que não são muito conhecidas, mas quando a gente olha para o nosso processo de investimento de stock picking, a gente gosta, que é Monster, por exemplo, Monster de bebidas. De bebida. Ela está dentro do mercado que cresce 2 dígitos de receita ao ano, então assim, é um mercado bastante grande. A gente tem 2 empresas interessantes que são de outlets de roupa, que são Ross e TJX. Também, tem um retorno, são muito bem geridas, têm um retorno sobre capital empregado e crescem de uma maneira bastante consistente, né? Então, isso dentro da parte de consumo. E da parte de healthcare, né? A gente gosta de United Health, que é um plano de saúde que, inclusive, é a dona da Amil no Brasil, a United Health, né? Tá querendo se desfazer, mas ela, nos Estados Unidos, ela é a número 1 em termos de retorno e crescimento. Então, a gente gosta bastante também de United Health. A gente gosta de Merck. Merck, ela tem o Ozempic do mercado de câncer, que chama Keytruda, que serve para um monte de doenças, né? Câncer de bexiga, câncer de rins, câncer de pulmão, alguns tipos de câncer de sistema linfático. Então, assim, é o plano padrão de tratamento de câncer. Então, é um remédio que tem dado muitos frutos para a Merck, né? E a gente tem a Eli Lilly, né? A Eli Lilly, ela é a competidora da Novo Nordisk, que tem o Ozempic, né? Aí sim, o Ozempic. Que tem o Ozempic, exatamente. Só que ela tem um remédio que chama Mounjaro. O princípio ativo é praticamente o mesmo, mas só que como a Novo Nordisk não consegue atender a demanda, a Eli Lilly está conseguindo vender junto. Tá pegando essa rebarba de demanda, né? E ele se transformou... E aí agora, exatamente, está todo mundo utilizando ainda esses remédios como para emagrecimento, mas eles não são direcionados para emagrecimento. Tanto a Novo Nordisk quanto a Eli Lilly estão fazendo remédios específicos para emagrecimento. A proposta do remédio é outra, né? Exatamente. É para controlar os efeitos de você ter diabetes tipo 2. E essa é uma baita oportunidade, uma oportunidade bem legal para a gente falar do nosso fundo de ações no exterior, né, Lúcio? O Safra S&P Reais. Queria que você falasse um pouquinho dele. Destaque no Guia Valor, né? É importante a gente dizer isso. Isso. O fundo S&P Reais é um fundo bastante interessante, porque o cliente, além dele pegar o S&P, né, a variação do S&P, a forma como ele é feito, o cliente também ganha o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, não é só o S&P que o cliente está lá. Então, por exemplo, se você está... Hoje o CDI está rodando por volta de 12%, 13%, os juros americanos por volta de 5%. Então, essa diferença... Então, o cliente, ao comprar, ele está levando a variação do S&P mais esse diferencial de juros. Então, assim, é um produto bastante interessante para você ter nos portfólios, né? Então, ele te entrega um pedaço do CDI, que é gordo aqui no Brasil, né? E um pedaço e aí a variação do S&P. Então, é um produto bastante interessante. Qual que é a importância na prática? Quais os benefícios práticos que essa exposição também lá fora traz ao investidor, Lúcio? Olha, os benefícios são bastante interessantes, porque assim, o grande objetivo da diversificação e benefício da diversificação é você pegar características de crescimento que você não tem no Brasil. Nós do Safra, a gente tem sempre o objetivo de, ao trazer a diversificação para o cliente, ter esse objetivo de trazer características de investimento que o Brasil não tem. E que seja sustentável, né? Porque que tenha um retorno sustentável. Não adianta a gente querer,
vamos fazer um trade de curto prazo ali porque tem alguma coisa. Não, na ótica do portfólio do cliente, da diversificação, a gente tem que olhar para lugares que têm um crescimento sustentável e retorno sustentável. Né? Então, a primeira conclusão para procurar crescimento sustentável, para trazer para o cliente, a gente vê que são os países desenvolvidos. Né? E aí o segundo ponto é a característica do crescimento. Acho que isso é importante, você entender, né? Quais são as principais componentes de crescimento. As duas principais componentes é crescimento populacional e crescimento de produtividade. O único que tem crescimento populacional hoje, que a grande maioria das empresas estão indo lá, é a Índia. Né? Então, porque tem um crescimento populacional pelo menos até 2035 lá. E o crescimento da produtividade. E aí você começa a diferenciar de novo os desenvolvidos dos emergentes. Né? Então, estar no país desenvolvido e o progresso tecnológico ser a principal alavanca de crescimento, a gente vê um lugar só. Aí a gente vê a economia americana como o principal ponto. Né? Então, a gente gosta bastante da economia americana. Mas se eu vou investir no exterior, não é melhor eu espalhar o meu dinheiro, colocar um pouco nos Estados Unidos, um pouco na Europa? A diversificação regional, ela não é a melhor diversificação. Então, por exemplo, você colocar o seu dinheiro na Europa, o nosso economista aqui internacional, ele sempre comenta que assim, Lúcio, você coloca o seu dinheiro na Europa, a Europa vai bem quando o mundo está bem, a Europa vai mal quando o mundo está mal. Então, não te traz nenhum benefício de estar alocado na Europa. E aí você tem o efeito também de, por exemplo, as principais empresas europeias, os principais mercados delas não são a Europa. Então, você pegar as montadoras de veículos alemãs, é China o principal driver de crescimento. Na prática, você não está investindo na Europa. Exatamente. Se você for pegar, por exemplo, as marcas mais comuns que a gente tem aqui, a gente conhece, né? A Telefônica na Espanha, o Santander na Espanha, os drivers de crescimento deles não é a Espanha, não são a Espanha, é a América Latina. Então, você acha que está diversificando, mas a característica de crescimento não é o que você espera. A gente tem outros produtos na nossa grade, né? Inclusive os fundos BDR, né? Que completam 10 anos. O Safra foi um dos primeiros bancos que trouxe essa opção de investimento para os brasileiros, né? Então, o Safra BDR, ele é um fundo de ações, ele é FIA, um fundo de ações, e o objetivo dele é investir nas empresas americanas via BDRs, né? Que são os recibos das empresas aqui. Quando você compra o fundo, você tem a variação cambial e você tem a variação do S&P. Ao longo dos anos. E, diferente do S&P, como você comentou que foi premiado, aqui você tem mais uma gestão ativa na seleção das ações. Né? E algo diferente de que só os fundos BDR do Safra fazem é que, além da seleção das ações, a gente também faz a gestão ativa no câmbio. Porque quando você compra um fundo de ações BDR, ou você está 100% dolarizado, mais a variação do S&P, ou você tem um mecanismo de você pegar também só a variação das ações e não pegar o dólar. O dólar. O que a gente faz é, como o dólar ele protege o dinheiro do cliente nesses movimentos de Brasil, e no médio prazo, estruturalmente, o dólar tende a se desvalorizar por conta do diferencial de inflação entre os países, Estados Unidos e Brasil, o carrego do dólar ele é muito interessante para proteção. Ele reduz a volatilidade do teu portfólio. Só que aqui no Safra, como tem a expertise macro da casa, a gente no passado, bem no início do produto, a gente pensou, peraí, mas se eu estou vendo que o real vai se valorizar, porque a economia brasileira vai reacelerar, por que não tirar um pouco do dólar e trazer esse alfa a mais para o cliente também, proteger o dinheiro dele, né? Porque se o Brasil melhora, o dólar cai, né? O real se valoriza. Por que não tirar um pedaço disso também? Então a gente faz e tem feito isso ao longo dos anos, além de trazer um alfa na seleção de ações, a gente traz um alfa também na gestão ativa do câmbio, deixando de vez em quando o fundo não 100% exposto. O cliente não tem os custos operacionais de ficar mandando o dinheiro para fora, né? Ele é atendido por uma equipe local, né? Então, importantíssimo. Assim, isso é interessante. Tem a possibilidade de falar com o gestor, né? Então tem esses benefícios, né? Então, o Safra foi um dos pioneiros em trazer esse produto e hoje está completando 10 anos. Um excelente desempenho, né? Que continue assim. Lúcio, obrigado pela participação. Você é sempre muito bem-vindo aqui, viu? Obrigado pelo convite. Até a próxima. Valeu, turma. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.